Você já parou para imaginar o que acontece quando heróis de aço enfrentam o inferno da guerra, mas seu coração ainda sangra por cada perda? Um plano de paz que promete salvação, mas cheira a rendição disfarçada. Isso vai explodir sua mente. 347 caracteres, na mensagem ao presidente Zelensky para a União Europeia, ecoou o dilema cruel: forçar a Ucrânia a aceitar termos que a humilham, ou perdê-la como aliada fiel dos Estados Unidos. É uma encruzilhada afiada como lâmina, onde soberania treme. E se isso for o fim da dignidade ucraniana? Incrível, meu Deus, o que os ucranianos são. Gigantes que resistem. Titãs inabaláveis. Absolutamente verdade. Mas, Europa e o mundo inteiro precisam entender outra realidade dura. Os ucranianos são, acima de tudo, humanos. Por mais de 4 anos de invasão brutal, sentimos o peso esmagador, mantendo fronteiras de milhares de quilômetros. Sob bombardeios noturnos que rasgam o céu como trovões furiosos. Rochas de artilharia ecoam, balas de estilhaços cortam o ar gelado, e o cheiro acre de pólvora invade as narinas. Deixamos o dia a dia dos entes queridos, acordamos com o fim no ar. Claro, somos forjados em aço, mas até o metal mais forte pode se partir. Sinta isso no peito. Não esqueça, a luta é pela Ucrânia, por nós, pela dignidade e liberdade. Agora, mergulhemos nesse plano. Vamos ver reações que fervem de raiva. Como veem, é um plano vasto. Então, foquemos nos pontos cruciais que doem. Ponto 2. Declara que ambiguidades de 30 anos serão resolvidas. O próximo, espera que a Rússia não invada vizinhos. E a OTAN não expanda mais. Agora. Essas frases. Quem conhece a Rússia sente o fedor de engano. Ambiguidades. Eu sei o que significam. Mas por que usá-las assim? Tão vagas como névoa fria. E o segundo, espera-se que a Rússia não ataque vizinhos. Soa como frase russa, torcida para caber. Muitos especulam. Será que esse plano é só o rascunho americano para os russos? Agora, forçamos a Ucrânia a engolir? Não sabemos ao certo. Mas mostro a história, para você sentir o tremor. Vamos ao ponto vital. O 3. Diz que a OTAN não expande mais. Quase todo o país da OTAN já gritou isso. Não é a OTAN que para, é a decisão soberana. Países aplicam, e a OTAN aceita ou rejeita. A escolha de novos membros fica entre aliados e aspirantes. Não cabe a um invasor como a Rússia ditar, ano após ano de agressões. Mas, e se isso for o gancho para uma traição maior? Aguarde, o próximo ponto revela o limite amargo das forças ucranianas. Será que 600 mil soldados bastam contra o urso russo? O ar fica pesado de dúvida. Num breve resumo anterior, discutimos como o plano de paz Estados Unidos-Rússia luta contra os ideais básicos do Ocidente. Agora, imagine aquela sensação opressiva de ceder o controle do seu destino a um invasor, como um punhal invisível pressionando contra a garganta da liberdade. Será que a Rússia, com suas invasões anuais como um eco sombrio em suas fronteiras, realmente merece ditar o futuro da OTAN? Vamos refletir. Por que permitir que um país agressor decida quem entra na aliança? Sinta o cheiro metálico do medo, misturado ao sal da resistência dos ucranianos enfrentando explosões distantes e o frio cortante das noites intermináveis. É chocante. A OTAN não se expande sozinha, países interessados aplicam, e é a própria organização quem aceita ou rejeita, não um ditador com sangue nas mãos. Mas isso é humilhante, uma reviravolta que esmaga a dignidade europeia. Rússia invade vizinhos ano após ano, e ainda quer decidir limites. A sensação de traição queima como fogo nas veias. Por que ceder a essa chantagem? Agora, voltemos aos detalhes dolorosos. O ponto 6 limita o exército ucraniano a 600 mil militares. Você consegue imaginar? Um corte drástico enquanto a guerra ruge, com sons de explosões balísticas ecoando e a poeira sufocante das ruas destruídas. Atualmente, durante o conflito, o exército atinge 900 mil pessoas. Não é uma redução catastrófica no momento, mas especialistas concordam. Em tempos de paz, manter um exército tão vasto seria impagável para a economia devastada da Ucrânia. Provavelmente reduziriam para cerca de 500 mil, tornando 600 mil um compromisso viável. Não o desastre que muitos clamam. Sinta o peso físico disso, o suor frio do desespero, enquanto famílias enterram entes queridos sob a terra revirada. É uma questão de sobrevivência, não de fantasia. Quem tem razão nessa batalha silenciosa contra a exaustão? Agora, o ponto 8 proíbe a OTAN de estacionar tropas na Ucrânia. Mas acontece que a OTAN nunca anunciou isso.
Foram países europeus em uma coalizão voluntária, planejando posicionar forças europeias em tempos de paz, para evitar que a Rússia recomece ataques após rearmar-se. Imagine a rusga inesperada. O presidente Trump até concordou anteriormente com esse plano protetor. Agora, os Estados Unidos parecem impor isso à Ucrânia, o que parece contraproducente, frustrando esforços europeus como um golpe traiçoeiro. O cheiro de traição paira no ar, misturado ao gosto amargo da incerteza. Será que estamos sacrificando aliados para apaziguar um agressor? Essa reviravolta deixa a Ucrânia vulnerável, como uma casa sem portas em uma tempestade implacável. O que vem a seguir nessa teia de lealdades despedaçadas? O pânico aumenta. E se a Rússia voltar a atacar sem barreiras sólidas? Soldados europeus poderiam ser o escudo necessário, mas esse plano os afasta, forçando a Ucrânia a depender de garantias frágeis. Como isso termina? A tensão cresce com o coração acelerado diante da possibilidade de novas invasões. Sinta o ar carregado, o som distante de sirenes e o toque gelado da realidade. Ucrânia, aliada ou marionete? A decisão se torna um abismo profundo, e o próximo passo pode selar tudo. Você aguentaria essa humilhação? O cliffhanger, de repente. Surge a pergunta chocante. O presidente Zelensky já enviou sinais claros à União Europeia, mas o mundo ignora? Acha que a justiça prevalecerá nesses jogos sombrios? Desperte agora. Será que os Estados Unidos estão realmente forçando a aceitação desse plano, expondo a Ucrânia a um risco fatal? Cada pausa deixa dúvidas pairando, como nuvens carregadas prontas para a tempestade. O que a liderança global esconderá em seguida? Mas o que aconteceria se de repente mudássemos de ideia? Por algum motivo inexplicável, os Estados Unidos agora rejeitam esse plano europeu, e ainda forçam a Ucrânia a aceitá-lo. Sinta o ar pesado, carregado de frustração, como se o vento trouxesse o cheiro de traição iminente, onde alianças prometidas se desfazem sob o tato gelado da indecisão. É contraproducente, não é? Enquanto a Europa tenta proteger o futuro, os pedidos ecoam. O que vocês estão fazendo? Isso não é útil agora. Mas vamos em frente, deixando essa fúria pairar como um trovão distante. Será que essa reviravolta revela uma humilhação ainda maior para quem luta pela paz? Prepare-se para descobrir como os Estados Unidos buscam compensação pelas garantias europeias, um giro inesperado que pode deixar a Ucrânia vulnerável. Agora, mergulhando no ponto 10, imagine garantias europeias que custam caro aos Estados Unidos. Eles recebem compensação por essa proteção, mas ela se perde se a Ucrânia invadir a Rússia, algo que jamais aconteceu, exceto na guerra deflagrada por Putin. A ironia queima como sal na ferida, uma sensação elétrica de injustiça. A pergunta retórica paira. Por que punir a vítima em primeiro lugar? Você consegue sentir o peso dessa cláusula, como grãos de areia escorregando pelos dedos, oferecendo uma ilusão de segurança? Ainda assim, é bom ter alguma defesa, certo? Mas e se a Rússia invadir? Aí vem a resposta decisiva, resposta militar coordenada global, reimposição de sanções mundiais, revogação de reconhecimento de novos territórios e perdas de benefícios do acordo. O som de alertas tocando. O cheiro de tensão diplomática no ar, alertando para uma contraofensiva implacável. A última cláusula dessa sessão? Se a Ucrânia lançar um míssil contra Moscou ou São Petersburgo sem causa justa, a garantia de segurança perde valor. Essas palavras soam como uma armadilha, não é? Muitas pessoas pensam que isso impede mísseis de longo alcance na Ucrânia, mas olhe de perto. O plano permite que eles tenham quaisquer mísseis desejados, exceto nucleares. Apenas não podem dispará-los contra essa cidade sem motivo válido. Na guerra, a agressão russa seria motivo suficiente? Os ucranianos exigirão esclarecimentos. O que significa causa exatamente? É só se Moscou estiver lançando ataques direto de lá? Isso soaria um pouco distante demais, como um sussurro inaudível em meio ao caos. Mas, pelo menos, não proíbe mísseis longos, um pequeno alívio. Prepare-se para o próximo choque. O ponto 11 abre portas, mas a que custo? Será que a admissão da Ucrânia na União Europeia é realmente o alívio prometido, ou uma humilhação disfarçada de esperança? Lembre-se, o ponto 10 deixa um gosto amargo de garantias voláteis e sanções à espreita. Agora no ponto 11, a Ucrânia ganha elegibilidade para a UE, com acesso preferencial de curto prazo ao mercado europeu enquanto avaliam. Sinta o brilho efêmero dessa promessa, como um raio de sol penetrando nuvens escuras de uma tempestade incessante, um aroma distante de oportunidade renovada. Mas a pergunta provocativa grita, isso compensa as outras concessões?
Você imagina os ucranianos festejando, o gosto salgado das lágrimas secando nos rostos? Especialistas debatem se é um avanço real ou uma miragem para sufocar vozes livres. Qual reviravolta inesperada a Europa prepara para nós, enquanto fundos congelados revelam segredos chocantes? Fique ligado para o desdobramento que pode redefinir tudo. E a imprevisibilidade cresce quando chegamos ao ponto 14, onde fundos russos, cerca de 300 bilhões de dólares governamentais, ficam em bancos ocidentais. Imagine o frio metal do dinheiro dourado, congelado como gelo eterno, enquanto o cheiro de especulação paira na sala de negociações. Para contexto, cerca de 200 a 250 bilhões estão na Europa, outros em países como Canadá, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. Desta quantia, 100 bilhões investirão em esforços liderados pelos Estados Unidos para reconstruir a Ucrânia, mas os americanos ficam com 50% dos lucros. Estranho, certo? Quando não é dinheiro deles? A Europa adicionará mais 100 bilhões de seus próprios recursos, apesar de não ser a invasora. Então, por que a Rússia aproveita de novo o resto congelado fora da Europa? E o saldo? Vai para uma conta conjunta Estados Unidos-Rússia para investimentos em projetos que envolvam economicamente a Rússia, evitando futuras guerras. Ideia boa, mas recorde, mesmo economicamente integrada em 2008 e 2014, Putin invadiu. A URSS nem era tão rica assim, mas os anseios imperiais persistiram. Recompensar a agressão com reembolso parcial? O dinheiro deveria permanecer perdido para sempre, não importa a paz alcançada. Parece contraprodutivo, uma punição suave que ecoa no vazio. Será que custear a guerra com o próprio dinheiro roubado é justiça de verdade? Ou apenas mais uma humilhação que reforça a impunidade da Rússia? Na sequência do ponto 11, com esperanças europeias frágeis, essa gestão absurda de fundos choca. 100 bilhões russos para reconstrução, lucros divididos injustamente, e o resto devolvido. A raiva cresce como calor sufocante, o ruído de negociações tensas unindo nos ouvidos. Você consegue sentir a traição nas rachaduras das transações, um formigamento de incredulidade? Especialistas alertam, isso não resolve raízes profundas, permitindo que a máquina russa se recarregue. Mas espere a próxima virada, aquela que questionará tudo o que acreditávamos sobre paz verdadeira. O que os milhões lusitâneos no horizonte revelarão sobre quem realmente ganha? E diante dessa controvérsia reflita, esse plano, com seus 28 pontos, é paz ou capitulação disfarçada? Dos ambiguidades territoriais aos limites no exército ucraniano, passando por proibições às alianças da OTAN, ele parece um ultimato. A Ucrânia rejeita com razão, pois abre mão de soberania para satisfazer a Rússia. Estados Unidos e União Europeia pressionam, mas a escolha é clara: Estado independente ou marionete? Ucranianos feitos de aço resistiram anos, perdendo vidas sob terrores constantes. Mesmo titãs quebram. Apoie a dignidade? Devemos forçar essa aceitação? E se revertermos o jogo, revelando segredos econômicos que condenam o plano inteiro? Prepare-se para a verdade que pode ferir mais fundo que qualquer combate. Na parte anterior, exploramos o ponto 10 sobre garantias europeias e o 11 sobre a elegibilidade da Ucrânia para a União Europeia. Este plano de paz estava repleto de promessas questionáveis, mas o que realmente chochava? Bem, existe algo que pode transformar um invasor em aliado e nos custar todos bilhões. Prepare-se para o impacto financeiro que pode revirar o mundo todo. Você já imaginou o cheiro metálico do dinheiro congelado, aquelas pilhas virtuais de riquezas russas presas em bancos ocidentais, como um dragão dourado adormecido, esperando ser libertado? Em 2022, lembro-me vividamente da noite em que as sanções apertaram. O frio intenso da Europa, o som das sirenes ao longe, e o gosto amargo de incerteza no ar, enquanto famílias ucranianas abraçavam seus entes queridos antes da madrugada incerta. Agora voltando ao plano. O ponto 14 trata dos fundos russos congelados, cerca de 300 bilhões de dólares, acumulados em bancos europeus principalmente, com uma parcela em outros países como Canadá, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. Parte desses recursos, 100 bilhões, seria investida em esforços liderados pelos Estados Unidos para reconstruir a Ucrânia. Mas espere, os americanos ficariam com 50% dos lucros. Por quê? É justo premiar invasores enquanto vítimas pagam o preço? A Europa, inocente nessa guerra, teria que adicionar outros 100 bilhões para impulsionar a reconstrução. A Rússia pagaria 100 bilhões dos 300 bilhões retidos, enquanto o resto seria descongelado para ela, permitindo que Putin recuperasse o tesouro.
o restante em uma conta separada Estados Unidos-Rússia. Destinaria investimentos em projetos globais para integrar economicamente a Rússia. Por que premiamos uma nação agressora? E se isso não for suficiente para deter Putin, que fala em reconstruir a União Soviética? Você acha que dinheiro resolverá tudo, ou isso é só uma humilhação para a Ucrânia? Sinta o peso das injustiças, o desgaste emocional como uma corrente invisível, o som constante das bombas distantes ecoando na mente. Esse plano recompensa o vilão, e isso, minha gente, é uma traição que pode destruir o equilíbrio do planeta. O que acontece agora com a liberdade? Na próxima revelação, veremos como Zelensky reage e se a Ucrânia deve aceitar isso ou lutar até o fim. Será que a rendição vestida de paz vale bilhões? Aguarde, porque o choque econômico está apenas começando. Respire fundo. O ar fica mais pesado com cada centavo questionável. Por que essa guerra econômica beneficia os errados? Sinta o calafrio da traição. E para fortalecer essa ideia de recompensar a invasão, imagine o cheiro acre de temor no ar, enquanto o sangue vermelho ainda respinga nas ruas de Kyiv, pintando o cenário de uma vergonha global que queima no peito de todo ucraniano. Seria justo devolver bilhões de dólares à Rússia, como um tapa na cara do sofrimento humano. Aos olhos do mundo, isso parece mais uma humilhação forçada, um pacto que esmaga a esperança sob o peso de concessões unilaterais. E o pior, esse dinheiro perdido em sanções absolutas, deveria apodrecer nos cofres do Ocidente, não importar o custo da paz, para que a justiça ecoasse mais alto que os tiros distantes. Mas eu digo, o mundo precisa se abrir economicamente à Rússia apenas quando a paz for solo firme, não uma prioridade opressora agora. A urgência é acabar com o caos sangrento, garantir que Putin não repita seus golpes vorazes, focando em desfazer as cicatrizes antes de reabilitar o invasor. Se não, o que virá? Mais guerras, mais perdas invisíveis? Agora, avançando para o ponto crucial sobre a não agressão, deixe-me refrescar. O plano libera fundos russos congelados, recompensando agressores com riquezas que deveriam ficar retidas para sempre. No entanto, ele promove uma ideia ilusória de envolver a Rússia economicamente em países vizinhos, evitando conflitos futuros. Mas a realidade morde. O envolvimento passado não impediu invasões cruéis em 2008 e 2014, tão palpável quanto o frio cortante do medo na pele. Putin invade de qualquer jeito, transformando acordos em papel jogado ao vento. E nisso, o plano força regras frouxas que a Rússia adota em leis próprias. Mas quem detém o poder não obedece. Lembre-se, Putin aboliu limites de mandatos presidenciais, governando por décadas como um rei sombrio. Leis na Rússia? São sussurros ignorados, não barricadas sólidas. Então, por que confiar nessa promessa vazia de paz eterna com a Europa e a Ucrânia, quando a traição freme como um inimigo à espreita? O risco é brutal. Essa carta branca pode renovar o terror, destruindo a confiança que a Ucrânia construiu com tanto sacrifício. Imagine o silêncio tenso antes de um raio tornar-se tempestade. É assim que a desilusão fere as almas, lembrando que promessas nem sempre se cumprem. E no ANTITY, mergulhando em questões térmicas que fervem o sangue, o ponto 19 foca na usina nuclear de Zaporizhia, controlada pelos russos agora, mas localizada em linhas frontais precárias, onde o ar vibra com o eco de explosões distantes e o cheiro forte de metal queimado impregna tudo. Esse plano propõe supervisionamento internacional pela Agência Internacional de Energia Atômica, dividindo igualmente a eletricidade entre Rússia e Ucrânia. Parece um rastro de positividade no deserto, mas questionemos. A maior usina nuclear da Europa, aninhada no coração da guerra, como símbolo de cooperação forçada. Nódoas invisíveis de perigo irradiam medo nas veias, enquanto russos e ucranianos arrancam o poder de um monstro elétrico que poderia incinerar nações em segundos. Será que essa divisão acalma as feridas profundas, ou apenas mascara o desequilíbrio gritante? Pense no toque gélido das reações em cadeia, no estrondo silencioso de alarmes nucleares ecoando à noite. E se uma decisão equivocada transformasse tudo em ruína radioativa? O cliffhanger paira. Como garantir que essa usina maior na Europa não seja uma bomba relógio nas mãos erradas, humilhando a Ucrânia com uma repartição injusta enquanto o conflito lateja? O mundo assiste pendurado numa ponta de linha tênue. Imagine isso, um plano de paz entre Estados Unidos e Rússia, um rascunho de 28 pontos que promete acabar com o caos na Ucrânia. Mas espere, será que isso realmente traz paz, ou apenas prepara o terreno para uma rendição dolorosa?
Vamos mergulhar nesse abismo de traição e coragem, onde o som dos bombardeios ecoa em seus ouvidos, o cheiro de fumaça paira no ar gelado da guerra, e o toque frio da derrota ameaça esmagar corações orgulhosos. Tradução e reescrita completa em português, baseada no texto original. Aqui começa a narrativa, dividida em partes para narração envolvente. Este plano, supostamente um acordo de paz, força a Ucrânia a recuar em território que até agora resistiu aos russos por anos. Será que vale a pena sacrificar a fortaleza em troca de uma falsa trégua? Imagine as defesas ucranianas, linhas inabaláveis construídas com suor e sangue, fábricas prontas a alimentar vitórias futuras, agora entregues de bandeja? Isso não é paz. É uma armadilha traiçoeira, onde o silêncio da demilitarização mascara o rugir de tanques russos se aproximando. Pressão sufocante, cheiro de terra revirada, sensações de pânico gelado. Como a Ucrânia pode tolerar isso, quando a história ensina que recuar leva a inescapáveis catástrofes? O clímax, amigos, é chocante. E se esse recuo não for apenas perda territorial, mas uma porta aberta para Putin repetir a barbárie rearmado e implacável? Eu diria que é o fim da inocência, o início de uma humilhação global. Mas vamos à reviravolta. Esse plano recompensa agressores com bilhões roubados. Prepare-se para a raiva fervente. Quem imaginaria que dinheiro congelado, bilhões em contas ocidentais, seria devolvido a invasores culpados? Isso fere como uma faca afiada no peito de justiça. Cheiro de metal enferrujado, gosto amargo de traição. É crível que quebrar leis internacionais traga perdão financeiro? Absolutamente não. E aqui vem a virada estonteante. Nós, o Ocidente, pagamos 200 bilhões de dólares extras para reparar a Ucrânia, enquanto Moscou ri às gargalhadas. Isso é loucura pavimentada com ouro roubado. Pergunta retórica. Quem diria que paz significa enriquecer criminosos de guerra? Sensação tátil do dinheiro nas mãos frias de ladrões, sons de portas de cofres se fechando para sempre. A indignação cresce. Por que devolver riquezas quando culpa é clara? E se isso for apenas o começo de mais invasões encobertas? Pausas para respiração profunda. Resumindo rapidamente, no plano anterior, a retirada ucraniana torna o território neutro, mas território russo reconhecido, preparando o palco para futuras agressões. Agora, amplificando emoções. Terremotos emocionais sacodem a essência da liberdade, onde vão enviar forças fora da linha de defesa angelical da Ucrânia, deixando fábricas e barreiras natais expostas à ganância predatória. Imagine o coração partido dos ucranianos, sentindo o aperto gelado da espada invisível no pescoço, enquanto Putin aprende com erros passados e marcha de volta, implacável. Gancho chocante. Quantas vidas serão perdidas quando Rússia capturar essa terra fortificada, avançando como um furacão destrutivo para o resto do país desprotegido? Humilhação pungente. Até mesmo o maior titanismo da resistência esvai-se diante dessa estupidez estratégica forçada pelo aliado americano. Detalhes sensoriais, ruídos ensurdecedores de batalhas próximas, cheiro acre de pólvora queimada, toque áspero de uniformes rasgados. Reviravolta inesperada. E se esse plano de paz for apenas uma fachada para a Rússia lançar outro ataque em anos vindouros, economizando milhares de vidas russas na recaptura? Quem pensaria que paz requer forçar vítimas a abandonar fortalezas invencíveis, construídas sobre anos de luta desgastante? Suspiro curto, olhos arregalados. Breve recap. Prevíamos retirada forçada, território desmilitarizado virando domínio russo camuflado, fábricas e linhas defensivas entregues. Agora, cavando fundo, arquitetos invisíveis distorcem realidade, pintando acordo como salvador quando embrulha a Ucrânia em laços apertados. Limite de forças armadas a 600 mil pessoas, como se cortar 300 mil guerreiros fosse insignificante, mas especialistas concordam que paz futura reduzirá exército de guerra de 900 mil a cerca de 500 mil. É caro demais sustentar multidões armadas numa economia ferida. Gancho provocativo. Você já sentiu o pânico de cortar defesas em tempo de crise perpétua, sabendo que redução excessiva torna na presa fácil? Vergonha corrosiva para inimigos. Essa tática revela fraquezas deploráveis na visão ocidental. Sensações, vibração do solo sob botas pesadas, cheiro metálico de armas abandonadas, toque gelado do medo irracional. Pergunta retórica. Por que limitar heróis quando o hino extra paz admiral sustentável pede ajustes? Mas 600 mil não parece drástico, ou será? Cliffhanger impactante. À medida que pontos desvelam promessas vazias, o plano esconde bombas relógio para alianças futuras, humilhando esperanças com cláusulas hipócritas.
Quem poderia prever garantias de paz sendo vendidas ao estilo americano? Pausa dramática. Recap do fluxo. Restringindo exército ucraniano a 600 mil, reconhecendo que paz exigir de matéria SDK. Avançando. OTAN proíbe tropa de NATO na Ucrânia, mas surpresa, NATO nunca planejou isso. Países europeus proponentes de coalizão voluntária, visando prevenir outra incursão russa pós-paz. Trump concordou outrora, mas agora plano vira inimigo, forçando renegação potencialmente contraprodutiva. Gancho único. Imagine sentindo o vazio de promessas quebradas, enquanto Europa tenta proteger com forças, mas Estados Unidos dispare. Vergonha aflitiva. Revelar inconstância política, onde hoje é sim, amanhã é não. Detalhes. Ruídos distantes de caminhões militares, cheiro de óleo diesel, sensação de dor nas costelas diante traição aliada. Reviravolta. Se tropeços são removidos, Rússia invadir de novo será sensação? Como humilhar protetores desorganizados virando tabelas. Respiração entrecortada. Sumário anterior. Planos convencionais tropeçam em mandatos problemáticos sobre Tropav. Seguindo emoção. Garantias europeias cobram Estados Unidos por proteção. Perdendo-se Ucrânia, invadir Rússia, ridículo, pois jamais ocorreu exceto em defesa. Invasão russa revoga sanções globais, reconhecimentos territoriais, benefícios, mísseis sem causa contra Moscou ou São Petersburgo inválida garantias. Mas perceba, Ucrânia pode ter mísseis longos, não atômicos, bastando não alvejar sem justificativa. Guerra é justificativa obliterada? Gancho provocativo de 350 caracteres. Você se pergunta por que mudanças drásticas em armas proíbem defensivos legais, sem mencionar novas ameaças veladas? Humilhação do oponente, expõe farsa nas alianças, onde vítimas pagam guardiões ineficientes. Sensório, estrondo de explosões imaginárias, cheiro de cordite, toque abrasivo de relatórios oficiais mentirosos. Pergunta retórica, vale sacrificar autonomia bélica por paz efêmera? Cliffhanger estrito. Aceitação UE e acesso preferencial ao mercado europeu brilham como luz no túnel, mas crescem de bastão sombra de condescendência carregada. Será suficiente para pagar dívidas imensas? Tensão crescente. Recap crítico, garantias falazes, memórias com Estados Unidos cobrando, riscos incalculáveis. Mergulhando ainda mais, fundos russos congelados, 300 bilhões de dólares de riqueza soberana, maioria na Europa, 100 bilhões de dólares investidos em reconstrução ucraniana liderada por Estados Unidos, com 50% de lucros para a América. Europa adiciona 100 bilhões de dólares extras, destino era a Rússia invasora pagar 100 bilhões de dólares de anticustas. Fúria acumula, Europa mantém 150 bilhões de dólares, enquanto o resto possivelmente bilhões fora. Entra a conta conjunta Estados Unidos-Rússia para projetos globais, corrompendo a economia para prevenir guerras. Ideia boa, mas ilusória. Putin invadiu apesar de laços econômicos em 2014 e 2008. Ambições vão além de dinheiro sonhando União Soviética. Gancho fato chocante. Recompensar invasão com devolução de 200 bilhões de dólares. Justiça sendo pisoteada? Humilhação atroz. Premiar destrutivos com regalo financeiro cuspindo no rosto vítimas. Sensações. Peso de moedas imaginárias nas mãos, silêncio opressivo de bancos vazios, raiva fervendo como caldo quente. Reviravolta devastadora. Dinheiro deveria ser perdido para sempre, não em carteira russa reconquistada. Quem diria que paz requer alimentar dragão dormente? Finalização emocional. E se isso não bastasse para nos enfurecer, imagine agora, estamos devolvendo à Rússia o dinheiro que ela perdeu ao invadir nações soberanas e violar leis internacionais. Que absurdo é esse? Você quebra as regras globais, e ganha tudo de volta? Estamos falando de 200 bilhões de dólares, congelados em bancos ocidentais, que vão direto para as mãos deles. É como um tapa na cara da justiça, recompensando o agressor em vez de puni-lo. Sinta o peso dessa traição, como o ar gelado de uma sala de negociações vazia, ecoando promessas quebradas. E pior, estamos cedendo terras que a Rússia nem controla de verdade, abrindo portas para mais caos. Isso explica porque a Ucrânia já rejeita tudo com veemência. Lembra daquela parte anterior? Eles estão forçando a Ucrânia a abrir mão de territórios que poderiam virar caminho fácil para invasões futuras, especialmente no leste fortificado como Donbas. Uma loucura absoluta, com os Estados Unidos pressionando sem piedade. Mas e se eu te disser que esse plano carrega uma reviravolta financeira que cheira a corrupção? Como pode um país invasor sair ganhando bilhões enquanto o mundo assiste em silêncio?
Pense nisso por um segundo. Estamos transformando o erro deles em lucro. Aquelas fortunas russas, presas em cofres europeus e americanos, deviam servir de lição eterna. Em vez disso, liberamos 200 bilhões como se nada tivesse acontecido. O cheiro de tinta fresca de notas sujas de sangue paira no ar, enquanto famílias ucranianas ainda choram perdas irreparáveis. Por quê? Para quê? É uma humilhação global, fazendo o Ocidente parecer fraco e cúmplice. Flashback rápido. Volte comigo a 2022, o rugido ensurdecedor de sirenes antiaéreas rasgando a noite de Kiev. O chão tremendo sob os pés como um coração acelerado de pavor. Eu me lembro do frio úmido da terra, mãos calejadas escavando abrigos improvisados, o salgado das lágrimas misturado ao suor. Aquelas noites de terror moldaram heróis, não covardes. E agora, anos depois, devolvemos o ouro que financiou essa dor? A Ucrânia não engole isso calada. Ontem, na Assembleia da ONU, eles declararam alto e claro: estamos prontos para negociações reais até no nível de líderes, mas nossas linhas vermelhas são inabaláveis. Nunca reconheceremos formal ou informalmente territórios ucranianos ocupados temporariamente pela Federação Russa como russos. Nossa terra não está à venda. Ponto final. Eles prosseguiram: a Ucrânia não aceitará limites ao nosso direito de autodefesa, nem ao tamanho e capacidades de nossas forças armadas. Não toleraremos invasões à nossa soberania, incluindo o direito soberano de escolher alianças. Qualquer processo de paz conjunto deve respeitar o princípio fundamental: nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia, e nada sobre a Europa sem a Europa. Retoricamente falando, como ousam ditar nosso destino? Sinta a fúria borbulhando, como vapor de chá quente em uma cozinha improvisada de refugiados, onde o aroma de pão fresco luta contra o fedor do medo. Não é um plano totalmente podre. Há pontos positivos como acesso preferencial ao mercado europeu. Mas espero que as negociações finais o transformem radicalmente longe dessa versão inicial ridícula. Ainda assim, rumores correm: os Estados Unidos ameaçam cortar inteligência à Ucrânia se não aceitarem. Deve haver verdade nisso, com pressão clara vinda de Washington. Mas cuidado, muita info vem do enviado russo, Volker Demetrov, espalhando cortes anônimos para agências de mídia sem nomear fontes. É uma teia de mentiras, ou uma armadilha maior? E se essa pressão for o fio que desfia tudo, revelando quem realmente manda no tabuleiro global? O que virá a seguir, quando a Ucrânia resista? Imagine o cheiro de fumaça pairando no ar gelado da fronteira, enquanto sirenes ecoam ao longe, anunciando mais um dia de tensão implacável. Na parte anterior falamos da cautela necessária com esses relatórios vazios, vindos de um enviado russo como Kirill Dmitriev, que solta citações anônimas para todos os lados, sem ninguém assumir responsabilidade. As agências de mídia repetem fontes próximas ao assunto, mas sem nomes, é só eco de desconfiança. E se eu te disser que a pressão americana sobre a Ucrânia é real, confirmada pelo próprio Zelensky, mas filtrada por mentiras russas? Isso não é só rumor, é um jogo sujo onde a verdade se perde no barulho das manchetes apressadas. As emissoras correm para ser as primeiras engolindo qualquer fofoca, enquanto o povo ucraniano sente o peso dessa manipulação nas trincheiras úmidas e lamacentas. Por que os Estados Unidos estariam forçando um acordo questionável agora? Vamos mergulhar no apoio real que os Estados Unidos oferecem. Financeiramente em 2025, nada saiu dos cofres americanos para a Ucrânia. Houve ajuda em janeiro, mas isso foi sob Biden, não Trump. Sinta o silêncio opressivo. $100 diretos? O apoio parece vazio? Não. Pense nos ataques precisos em refinarias russas, bases e usinas de energia, explosões que iluminam o céu noturno, guiadas pela inteligência americana. Os Estados Unidos revelam posições de defesas aéreas russas, pausando para que drones e mísseis ucranianos desviem como sombras evasivas na escuridão. Sem isso, a Ucrânia perde o fôlego para contra-atacar. É um golpe invisível, mas devastador. Mas espere, aqui vem a reviravolta que ninguém esperava. Enquanto os Estados Unidos cortam o fluxo de dinheiro, a União Europeia e países vizinhos injetam bilhões, como um escudo de solidariedade contra o frio da traição. Ontem eles declararam: nossa posição não mudou. Eles respaldarão o que a Ucrânia aceitar, ignorando o plano duvidoso. Isso humilha a narrativa russa de vitória fácil. E se isso virar o jogo, forçando Moscou a recuar de vez? O que acontece quando a Europa se ergue sozinha, deixando os Estados Unidos para trás na poeira? A Ucrânia treme no limiar, mas sua resiliência pode incendiar uma virada global.
Você sabia que a Ucrânia, depois de anos de resistência heroica, enfrenta agora um plano de paz que poderia transformá-la em uma marionete da Rússia? Um documento de 28 pontos, proposto pelos Estados Unidos e a Rússia, rejeitado imediatamente pela Ucrânia. Isso não é paz, é submissão disfarçada. Imagine o aroma acre de fumaça de explosões ainda ecoando nas ruas devastadas de Kiev, onde milhares de quilômetros de fronteiras são defendidos dia e noite contra ondas de mísseis. Os ucranianos feitos de aço, têm perdido entes queridos em ataques implacáveis, serão humilhados ainda mais? O verdadeiro conflito não é entre paz e guerra, mas entre lutar ou render-se. E se a rendição custar tudo? Na parte anterior, vimos o plano de paz detalhado, com pontos controversos sobre neutralidade e limitação de armamento. Agora, mergulhamos nas implicações devastadoras. Sinta o peso da ansiedade no ar, enquanto líderes europeus avaliam o destino da Ucrânia. Por que dar voz a quem invade, em vez de punir o agressor? Veja a Europa. A União Europeia e países membros declaram apoio incondicional à Ucrânia, rejeitando planos que forçam concessões territoriais. Nossa posição não mudou, ecoa em salas de reuniões em Bruxelas. Rússia pagou tantos lábios à paz, mas decepcionou em negociações anteriores. Sempre Roma? Nossas melhores armas foram fornecidas dos Estados Unidos aos ucranianos. Mas isso continua, porque o respaldo europeu prevalece. O cheiro de burocracia europeia se mistura ao odor de pólvora distante. O que significa para os ucranianos, cujos lares são bombardeados há 4 anos. Vendo seu exército limitado a 600 mil efetivos? Hoje, durante a guerra, eles somam 900 mil. Em tempos de paz, cortar para 500 mil é realista economicamente, então 600 mil não é tão ruim quanto parece. Toque a poeira das botas ensanguentadas. Especialistas concordam, mas a pergunta paira: Putin invadirá novamente se isso for aceito? Na próxima reviravolta, a presença de tropas NATO será proibida na Ucrânia? A Organização Atlântico Norte jamais prometeu estacioná-las. Era uma coalizão de países europeus voluntários para proteger contra retornos russos. Até o presidente Trump apoiou isso antes. Mas agora, forca sobre a Ucrânia parece contraprodutiva. Sinta a tensão crescer, como uma tempestade se aproximando. Você acha que a Ucrânia deve aceitar humilhação para acabar com o banho de sangue? Mortes continuam. Russos dizem 25 mil em um mês entre os dois lados. Números chocantes de uma carnificina real, não brincadeira. E se a Rússia parar? Países bálticos estarão em risco depois. O som de sirenes de ataque aéreo ainda ressoa. Garantias, se a Ucrânia invadir, coisa que nunca fez exceto em defesa, perde apoio. Mas se a Rússia atacar, sanções globais retornam, benefícios revogados. Mísseis ucranianos? Podem ter qualquer coisa, exceto lançar em Moscou ou São Petersburgo sem causa. O que é causa? Guerra conta? Precisamos de clareza. Toque a incerteza, como areia fugindo entre os dedos. Admissões à União Europeia. A Ucrânia é elegível com acesso preferencial ao mercado enquanto decidem. Isso é progresso, em meio ao caos. Mas fundos russos congelados, 300 bilhões de dólares. Principalmente em bancos europeus, 250 bilhões só lá. Como dinheiro soberano do governo russo, não de cidadãos. Parte vai reconstruir Ucrânia, empresa americana de Trump aproveita 50% dos lucros. E a União Europeia adiciona 100 bilhões dos próprios bolsos. Enquanto a Rússia toma de volta o resto ou investe em contas compartilhadas para a paz. Isso premia a invasão, não pune. O investimento dizimará guerras futuras, mas em 2008 e 2014, envolvimento econômico não impediu Putin. Ele fala em reconstruir a União Soviética império, não riquezas. Isso não pode ser esquecido. São 300 bilhões que a Rússia nunca deveria tocar, independente de acordos. Mas será aceito? Para qualquer plano de paz, precisa do apoio ucraniano e europeu. Espanha realmente queria paz, teria aceitado cessar-fogo incondicional em março. Mas brutalidades continuam. 26 civis ucranianos mortos em ataques russos ontem. Conversas anteriores fracassaram por falta de compromissos reais da Rússia. Pressão deve ser no agressor, não na vítima. Recompensar agressão com vida mais. Plano da União Europeia é claro, conter a Rússia e sustentar a Ucrânia. Agora, declaração do presidente Trump apoia isso? Pressão americana cresce sobre a Ucrânia, sinal ruim. Não é plano isolado de intermediários, mas apoiado por muitos na administração, incluindo ele mesmo. Esperamos mudanças. Último comentário dele, ontem à tarde.
Ucrânia corta pessoal para 600 mil, cede terra não perdida, não entra na Organização Atlântico Norte, perde em breve. Matanças desenfreadas param em breve, ou sangue escorre como rio invisível tocando ossos de inocentes. Ucranianos. Titãs de verdade defenderam suas fronteiras contra inúmeras ameaças. Europa e mundo inteiro, lembrem-se, são humanos demais, suportando perdas imensuráveis. Mesmo o aço se quebra sob pressão eterna. Apoiem a dignidade e liberdade. Se aceitarem esse plano, o que acontece? Reações globais começarão logo. O aroma de traição paira, enquanto o mundo decide entre justiça e capitulação. Será que a Ucrânia cederá, ou lutará até o fim? Imagine sons de debate furioso nas capitais, sensações de urgência pulsando. E se isso não for o fim, mas o começo de algo pior? A tensão aumenta, como um barril de pólvora prestes a explodir, deixando-nos pendurados. Quem vencerá nessa batalha de vontades? Então imagine, o caos global está prestes a explodir. Milhares de quilômetros de frentes irradiando tensão, onde o ar pesado carrega o cheiro acre de terra úmida e o eco distante de explosões que fazem o coração acelerar. E no meio disso, um plano de paz de 28 pontos que deveria trazer serenidade, mas em vez disso carrega ameaças como uma tempestade invisível. Será que você escolheria lutar pela liberdade ou se render à humilhação? Abra o olho para esta verdade chocante. Enquanto a Ucrânia resiste com aço inquebrável, Europa e o mundo se preparam para traí-la. Vamos mergulhar nesta trama absurda, onde paz é só fachada e cada decisão pode condenar milhões. Sinta o frio na espinha ao perceber. Como um plano supostamente neutro é, na verdade, um tapa na cara da justiça. O espectro paira, aceitar este acordo é bargaining com o diabo, um aceno para a rendição que ninguém via desejar. Ah, mas o novo fato inesperado. Europe vai financiar parte da reconstrução da Ucrânia, cobrindo 100 bilhões de dólares de seus próprios bolsos, enquanto parte dos fundos russos congelados voltará para os invasores. Isso mesmo, recompensar quem começou a guerra. Que espécie de reviravolta cruel é essa, onde quem defende paga e quem ataca ganha de volta seu dinheiro? E se isso fosse com você, suportaria tal abatimento? Continuando do antecedente, onde vimos o plano limitar as forças ucranianas e bloquear mísseis próximos a Moscou, sinta o gosto amargo da derrota antecipada, o vento cortante carregando sussurros de traição. Agora, o ponto 21 revela a crueldade territorial. Crimeia e Lugansk conhecidas de facto como russas, incluindo pelos Estados Unidos. Imaginem o barulho estridente de sonhos destruídos, chão tremendo sob a admissão forçada. País algum que invadiu pode reivindicar vitória eterna, mas a humilhação cresce. Kherson e Zaporizhia congeladas na linha de contato, concedendo silêncio mortal à Rússia sobre terras que ela cobiça. É como admitir que ladrões ganham sem arrependimento. Que pergunta chocante te aperta o peito? Concordar com isso é apenas marcar território para Putin sonhar em reconstruir impérios perdidos. Ah, e a reviravolta que te deixa sem fôlego. Rússia abre mão de partes mínimas fora dos 5 motivos, menos de 2% do norte da Ucrânia, uma migalha diante da ganância. Forças ucranianas recuarão de partes de Kherson ainda não controladas, entregando o Donbas que resiste há 14 anos. O som de passos recuando, o peso invisível da perda, cheiro de confusão no ar. Isso é concessão ou morte lenta da soberania? Diante desse ponto crucial, onde território é barganhado como mercadoria, o que resta são garantias vazias e promessas quebradiças. Ponto 10 evoca garantias europeias, mas com ressalvas ácidas. Use e receberão compensação se a Ucrânia violar, perdendo tudo se agir. Absurdo, pois a invasão foi russa, não ucraniana. Se Putin voltar a atacar, sanções globais voltam, território novo revogado, mas para que se a humilhação começou? Mísseis não russos mirando Moscou ou São Petersburgo sem causa invalidam tudo, sensação de frio nas mãos ao pensar, causa, o que exatamente? Guerra justa ou loucura proibida? Percebam a pergunta provocativa que arde. Quanto tempo até morrer apresto por definir causa errada sob sombras de dúvidas? E a reviravolta que te derruba? Ucrânia ganha elegibilidade à União Europeia, acesso preferencial ao mercado europeu, um sopro de esperança no meio da tormenta. Mas será suficiente contra a traição fundificada? Separação de 100 bilhões para a reconstrução liderada pela USE, 50% dos lucros para eles, apesar de não serem o dinheiro em questão. Europa adiciona 100 bilhões próprios, deletando todo do continente que suportou. Sinta o cheiro de dinheiro sujo voltando à Rússia,
fundos restantes presos para projetos internacionais, tentando encadear Putin em economia. Boa ideia na teoria, mas ele não invadiu quando já prosperava em 2008 e 2014? Essa recompensa parece premiar agressão. Novo desvio que te deixa questionando. Por que perdoar quem fala em restaurar soviéticos decadentes? Prosseguindo da venda dos fundos russos como solução mágica, mas que falha em apostar na raiz do mal, o plano desce às armas e fronteiras, ecoando como tiros distantes. Ponto 6 limita forças ucranianas a 600 mil efetivos, um golpe raro, mas contextualizado. Atualmente 900 mil, custoso demais em paz. Reduzir para 500 mil seria normal, então 600 não esmaga tanto. Entrem no Pontod 8, onde NATO concorda não estacionar tropas na Ucrânia, atrasam coalizões europeias de tropas de paz, coalizão disposta a proteger para não reiniciar invasões. Trump apoiara tal ideia, mas agora ela cai, forçando a Ucrânia a aceitar sem defesa própria. Que humilhação sensorial! Calor de frustração subindo, som de alianças rachando como gelo fraco. A pergunta chocante que te paralisa, será que abandonamos os heróis para Popper brincar novamente? Reviravolta aqui, zona desmilitarizada na usina nuclear de Zaporizhia, maior da Europa, sob controle russo mas nas linhas de frente. Forças ucranianas recuam, território passa para russos internacionalmente, mas eles não podem entrar. A Agência Internacional de Energia Atômica gerencia, eletricidade dividida equitativamente. Parece positivo. Rússia não usa como arma, Ucrânia ganha safecoimento. Ou esconde troca suja para livrar segredo. Desconfiança cresce, som de hesitação pairando no ar. E se isso apenas livrar a tempestade visível? Admitindo, há nuances underline language inesperadas. Belki propostas para benefício mútuo, mas a dúvida cresce. É paz sincera ou armadilha brilhante? No fecho da usina nuclear como barganha neutra, mas suspeita, o ponto 2 e 3 derrubam resoluções falsas. Ambiguidades de 30 anos consideradas justas. Espera que Rússia não invada vizinhos, NATO não expanda. Frases russas como sem ambições ecoando chantagens passadas, fazem especular. Plano é para americanos? Forçando Ucrânia enquanto russos riem. E a humilhação da expansão NATO, onde Rússia, a invasora, decide adesões, ignorando o processo soberano. Que fato chocante te corta o fôlego. Putin não avançará, mas definiu vitória como donenes total. Ucrânia em dilema aceita rendição ou luta sozinha, contra o USA. Zelensky já declarou, assistiríamos titãs caírem mas Europa compreenda. Ucranianos são humanos, não máquinas. 4 anos de guerra, perdas em rochas e chamas, despertos noturnos por alarmes. Aço sim, mas até o metal queima. Dignidade e liberdade clamam. Então reagirão, apoiarão? Essa é a batalha crucial. Paz fingida versus rendição real. Sinta o pulso acelerado pela verdade. Sem argumentar entre paz e guerra, diferença é lutar ou render. Conciliar é prazer, humilhação certeza. O plano prescreve guerra contínua, não paz. Tag continuando de onde criteriamos o plano como rendição mascarada com diferenças entre conciliar ou render, cheios de vento incessante de dúvidas. Recorde disso, entre paz e guerra, só luta ou rendição. Conciliar alimenta caos global. Então o plano Alberne de 28 pontos rejeitado pela Ucrânia, visa entregar território aprisionado, limitar exército a 600 mil, bloquear NATO. E o choque não garante paz, mas prepara ucranianos para humilhação eterna. Será que você corre pela restrição contra o E ou baixa braço? Reviravolta tecto a concessão é insuficiente. Rus.Raia ganha 4 regiões de facto reconnaissance line de contato, poucos % de novos terrenos. Então, perguntar-te chocante. Quanto sacrifício para Putin parecer bom? E detalhe os olhos. Passo espero, desastre pessoal, cheiro de desespero enquanto fronteira você é fiação aberta. Está com a Uarânia, está para humanos, dignidade e liberdade. Então, avancem neste plano, vejam reações globais. Partículas importantes. Ponto dos, garantias contra invasões, sanções revocáveis, elegibilidade UE. Mas fato chocante permanece. Fundos russos divididos, investidores como prêmio para invasores. E agora? O que aconteceria se Ucrânia rejeitasse, isolando-se mesmo? Prepare-se para a mudança. Ucrânia poderia emergir mais forte, obrigando renegociações verdadeiras ou alegria na solidariedade internacional transformada. Sinta o calor de esperança inesperada, som de aplausos distantes, vento fresco de reavavo ideias. Ainda há alinhamentos próximos para surpreender Lot.
da eletricidade compartilhada da usina nuclear, com agência internacional gerenciando, semi-ingositivo em tormenta, mas território verdadeiro em jogo. Caprias controle. 21. Crimeia. Luz reconhecidas como russas de facto, inclusive pelos USI, forçando cooperação internacional. Absurdo, pois a invasão não justifica possec perpétua. Que humilhação, reconhecer roubo como vitória. E affect desagável. Putin não controla todo Luz e Donetsk desejando mais, Zé porém congela Kherson e Zaporizhia Line contato. Primeira concessão real para a Rússia, não tomar Baker restante. Renuncia a minúsculos territórios fora 5 regiões, cerca de 1 a 2% norte. Então, pergunta retórica que te cute. É isso generosidade ou coleta de migalhas? Reviravolta. Forças ucranianas recuarão. Partes em conquistadas Donbas. Notícia chocante. Entregar 16 resiliência depois 14 anos. Cheiro de terra molhada. Som passos recuando. Sensação garganta apertada por perda. Isso deixa paz inatingível. Cobrança territorial óbvio prêmio. E agora imaginem o contragolpe. Público ucraniano se levantaria em revolta maciça contra líderes traiçoeiros, levando a renúncias e isolamento. Sinta ao pulsar a adrenalina da raiva coletiva. Ar fresco de mudança forçada, vento possibilidades novas soprando. Dê ainda mais reviravoltas nesta guerra de palavras? Prosseguindo territorial de novo, e garantos de certeza no ponto 10, compensações se ucranianos violar Guarania, rendição em invasão russa, mas com responde decisiva e sanções globais mingus e mísseis injustificados invalidam tudo. Detalhes sensoriais, som sirenes distantes, cheiro fumaça guerra, sensação aperto no coração. E a linha doificação, calção baseado or justificada. Que pergunta chocante te atormenta? Permite-me associar lutar exatamente quando necessário. Reviravolta inesperada, admissão ou é forma positiva camada, acesso mercado europeu a curto prazo. Então, arcostamiliano emocional sobe, esperança contra a traição funde. Mas houver os fundos russos, 100 bilhões investidos reconstrução use, 50% lucro para M mesmo, Europa descarga 100 bilhão discursos próprios resto liberado. Absurdo recompensar invasor como filho pródigo. E a pergunta que te humilha, se você fosse ucraniano, toleraria tal injustiça? Prepare-se, paus. O plano poderia implodir sob pressão internacional, forçando um novo justo, sem valismos ocultos. Sinta o aroma vitória adiada, só murmúrios acordos rachando, textura esperança tangível. Mas o final não é tanto assim. Do plasma de paz supostamente evolui Silva, com concessões ignorando o power de Jego impacto humano, lembre-se de limites assassinatos, garantias vacilantes. Ponto 6. Rand exército reduzido 600 mil, contexto importante no war plena, dificilmente viável economicamente. Ponto 8. O Nation Troop Not, PECAT. Atrasando proteções europeias contra novos ataques russamente. Pergunta chocante que Teco Livfa, abandona aliados por capricho. E Eileen Reinversement em zona desmilitarizada usina nuclear, zero central Zaporizhia, maior Europa, rede BA internacional layouts, eletricidade distribuída igual, território neutro. Se ora uma conclusão positiva, Japão nem for de tirando pressão frontali estadual tona. Então enigme tão gosto salgado vitória fake feeling relief passagem sensível, dúvidas persistindo. E belevable agora, outro layer, especula prolifera esta vigília apenas fachada para rígidos gêneros condenando ucranianos. E vocês acham que a paz entre a Ucrânia e a Rússia é só uma questão de escolher o caminho fácil? Pensem novamente, apenas um dia garante essa paz verdadeira, o dia em que a rendição for eliminada pela força, em um turbilhão de decisões cruéis e exaustão coletiva. O ar pesado de incerteza paira sobre nós, como fumaça sufocante de batalhas distantes, enquanto o caótico mundo observa um plano de 28 pontos dos Estados Unidos e Rússia, já descartado pela Ucrânia. Não é paz, gritam eles, mas um jogo sinistro para mais dominação russa, exigindo território ucraniano não conquistado, reduzindo o exército a meros 600 mil homens, e alterando a Constituição para banir a OTAN para sempre. Missões ucranianas ficam proibidas de alcançar Moscou ou São Petersburgo, e o pior, os Estados Unidos parecem voltar aos velhos truques, pressionando Kiev para aceitar. Será que a Ucrânia se tornará um fantoche americano ou manterá sua independência? Isso ecoa o recado direto do presidente Zelensky para a União Europeia, escolha o lado certo.
Estou que ou perecerá, enquanto heróis ucranianos, feitos de aço, lutam há anos contra rochas, balas e perdas inimagináveis, o toque frio da perda diária esmagando almas. Mas a Europa inteira, e o mundo deve acordar. Esses guerreiros são humanos, não invencíveis, e sem apoio firme, o fim virá. Vamos mergulhar nesse plano tenebroso, reagindo ponto a ponto, sentindo o peso de cada escolha como uma lâmina afiada. Qual reviravolta inesperada ou ponto reserva, humilhando até os mais cínicos? Seguindo o cenário doloroso onde a paz verdadeira parece um engano cruel. Com a Ucrânia rejeitando o plano de 28 pontos como uma armadilha russa, vamos ao grão. O ponto 2 exige neutralizar regiões disputadas por 30 anos, enquanto o ponto 3 pressiona a Rússia a não invadir vizinhos e proíbe expansão da OTAN. Palavras russas disfarçadas de diplomacia? Os especialistas suspeitam que é um truque para forçar a Ucrânia. E aqui está o gancho chocante. A OTAN sempre decide por si, não por invasores como a Rússia. Imagine o cheiro metálico de tanques paralisados, o crepitar distante de comunicações interceptadas. Será que esse ponto expõe a arrogância moscovita, ou é uma vitória secreta disfarçada? Continuemos desvendando, coração acelerado pela tensão, logo descobriremos se a Ucrânia pode virar o jogo, ignorando insultos e emergindo mais forte do que jamais imaginado. No rastro da humilhação geopolítica onde o plano humilha a Ucrânia ao exigir sua capitulação territorial e constitucional, chegamos ao ponto 6, que limita o exército ucraniano a 600 mil soldados. Contexto brutal. Hoje, durante a guerra, são 900 mil, um fardo caro até para a Ucrânia em paz futura, talvez reduzido a 500 mil naturalmente. Não é o colapso que muitos pintam, mas ainda assim um insulto palpável, o som de botas marchando em retirada forçada ecoando na mente. E o ponto 8. A OTAN concordaria em não estacionar tropas, embora países europeus formem coalizões para proteger a Ucrânia contra novas invasões russas. O presidente Trump até apoiou isso antes, mas agora o plano veta, contradizendo esforços reais. Sinta a raiva fervendo, o toque áspero de promessas quebradas. Qual reviravolta surpreendente no ponto 10 revela uma compensação americana por garantias minguadas, punindo a Ucrânia injustamente e expondo fraquezas europeias. Em meio à batalha contra um plano que recompensa a agressão russa com fundos congelados complexos, o ponto 10 traz compensações americanas por garantias de segurança, revogada se a Ucrânia invadir a Rússia, mas ela nunca iniciou, exceto em defesa própria. Sanções globais e revogações de territórios voltam se a Rússia reviver a invasão. E o último ponto desta sessão, lançar mísseis ucranianos contra Moscou ou São Petersburgo sem motivo invalida tudo. Não veta mísseis longos em si, apenas uso sem causa, como guerra, mas o que define causa. O zumbido distante de foguetes, o cheiro de pólvora latente. Interrogam-se. A Ucrânia clama por clareza evitando armadilhas legais. Agora, o ponto 11 brilha. Elegibilidade para adesão à União Europeia e acesso preferencial ao mercado europeu, uma luz rara nesse caos. Mas preparem-se para a virada chocante no tratamento dos 300 bilhões em fundos russos congelados, que expõe retratos suicidas e potenciais traições. Continuando a saga onde garantias de segurança punem injustamente a Ucrânia e elevam a adesão ao UE como farol de esperança, chegamos ao ponto 14, lidando com 300 bilhões em ativos russos congelados, principalmente governo, não oligarcas. Cerca de 250 bilhões na Europa, resto em Canadá e Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul. O plano, 100 bilhões investidos em reconstrução ucraniana liderada pelos Estados Unidos. Com 50% dos lucros indo para Washington. Estranho, como roubar dinheiro não americano. Europa adicionará 100 bilhões, embora não tenha invadido, enquanto Rússia paga de seu tesouro capturado. Restante descongelado para Moscou, outro fundo em conta conjunta Estados Unidos-Rússia para projetos em áreas específicas, visando envolver economicamente a Rússia contra guerras. Ótima ideia teórica, mas a realidade ri. Putin invadiu apesar de laços ocidentais em 2014 e 2008, não por dinheiro. Ele almeja o renascimento soviético, não riquezas. E cá o gancho humilhante, recompensar a invasão assim é contraproducente, roubando de aliados europeus e deixando sanções frágeis. Sinta a frustração queimando, o peso frio do dinheiro perdido. Qual reviravolta inesperada selará o destino desse plano, questionando se a justiça ucraniana pode triunfar contra erros e oportunismos gigantes. Você jamais imaginou que um plano chamado paz pudesse esconder armadilhas tão profundas quanto um abismo escuro?
Descobrimos que o plano Estados Unidos-Rússia de paz de 28 pontos não é nada disso. É uma rendição disfarçada que pode humilhar a Ucrânia inesperadamente. Agora, recapitulando o início, discutimos como o dilema entre paz e guerra é ilusório, pois a verdadeira segurança só vem do confronto decisivo. Mas e se esse plano for o ultimato final, forçando um caos global? Vamos mergulhar nos detalhes, sentindo o peso das bombas que caem como trovões distantes, o cheiro sufocante de fumaça de batalhas esquecidas. Quem diria que este rascunho completo de 28 pontos já foi rejeitado pela Ucrânia, exatamente porque trai a soberania? É como se a Rússia estivesse ditando um tratado que expande seu império, obrigando a Ucrânia a ceder território que nunca capturou. Imagine o crepitar das florestas nevadas cedendo ao avanço invasor, o frio cortante penetrando a pele enquanto líderes traçavam linhas no mapa. Isso sem falar na limitação do exército ucraniano para 600 mil soldados, uma preocupação enorme, mas com contexto gelado nos lábios. Atualmente o exército da Ucrânia conta com 900 mil durante a guerra, e especialistas concordam, no futuro pacífico, manter isso seria insustentável economicamente. Será que a Ucrânia se reduzirá, abrindo brechas para novos ataques? O sabor amargo da incerteza paira no ar. E o ponto sobre NATO não estacionar tropas na Ucrânia? É irônico, pois a própria NATO jamais planejou isso diretamente. Países europeus formaram coalizões para proteger fronteiras preventivamente. Imagine o eco dos passos marciais europeus cessando subitamente, deixando um vazio que a Rússia poderia aproveitar. Será que essa proibição é uma traição aos aliados, abrindo portas para reações surpreendentes e inesperadas? Voltando ao ponto anterior sobre limitações armamentistas, esse movimento cria uma armadilha para a Ucrânia enfrentar sozinha. Agora, pensando nas garantias europeias do ponto 10, elas parecem frágeis, dependentes de compensação americana e revogáveis se a Ucrânia contra-atacar. É como um contrato escrito em areias movediças, onde ondas de sanções apenas ressurgem em condições estritas. Mas e se a Ucrânia disparar mísseis contra Moscou sem causa? A garantia se dissolve, reverberando humilhantes perdas diplomáticas que ninguém espera. Recuando ao contexto das tropas e mísseis, esse plano joga a Ucrânia em um abismo. No positivo, o ponto 11 permite acesso à União Europeia, com privilégios temporários ao mercado. Uma gota de esperança em meio ao oceano de dúvidas. Mas será suficiente para resistir às exigências russas que banem mísseis de cidades como Moscou ou São Petersburgo? Imagine sons de negociações sussurradas, mesas gritando sob o peso de negociações cruéis. Falamos das garantias, frágeis, elas prometem retaliação se a Rússia invadir novamente repondo sanções e revogando benefícios. Mas o grande foco agora no ponto 14, sobre fundos congelados russos em bancos ocidentais. Cerca de 300 bilhões de dólares, soberanos do governo russo, principalmente na Europa. O plano propõe investir 100 bilhões da América em reconstrução da Ucrânia, com 50% dos lucros para os Estados Unidos. Estranho, hein? E a Europa adicionará 100 bilhões próprios, enquanto a Rússia recupera o resto. É como premiar invasores com dinheiro sujo, ecoando odores de corrupção histórica. Será que isso incentiva mais guerras, Grafical deixando Putin rindo em silêncio? Recapitulando as garantias, elas trazem reviravoltas incomuns, como revogações automáticas em ataques. Agora, sob o ponto 14, a questão dos fundos congelados explode em contradição pura, um fundo Estados Unidos-Rússia para investimentos pacificadores, visando integrar economicamente a Rússia? Mas passado revela, Putin invadiu mesmo com laços econômicos existenciais em 2008 e 2014. É ilusório acreditar que dinheiro previne guerras, especialmente quando se premia agressores com recuperações parciais. Que segredo sombrio esse plano esconde para o futuro global? Sinta o arrepio da traição iminente. Vocês acham que a paz na Ucrânia tem preço? Pense nisso, um plano de 28 pontos que força a Ucrânia a se render, enquanto premia a Rússia por invasões. Será que aceitaremos isso ou lutamos pela dignidade? Na primeira parte, exploramos as bases incertas da paz forçada. Imaginem o cheiro de pólvora ainda fresco no ar, o rugido distante dos motores de drone sobrepasando o murmúrio dos ventos frios da tundra. Não há debate real entre paz e guerra, existe apenas o risco de capitulação. O plano Estados Unidos-Rússia, rejeitado pelos ucranianos, força concessões territoriais que a Rússia não capturou, limita o exército ucraniano a 600 mil homens e veta alianças com a OTAN na Constituição. É humilhante, como um soco no estômago após anos de resistência.
Dominações de mísseis próximos a São Petersburgo são proibidas. E agora os Estados Unidos empurram a Ucrânia para aceitar, enquanto a Europa assiste incrédula. Os ucranianos, esses titãs feitos de aço e sofrimento, resistem há mais de 4 anos contra bombas, balas e perdas arrasadoras. Seu coração pulsante por liberdade ainda late. Será que abandonamos essa coragem por um falso acordo? Vamos mergulhar nos detalhes sutis. No ponto 2, ambiguidades de 30 anos em zonas cinzentas são resolvidas, mas o ponto 3 fala de expansão da OTAN. Parada? Não, países podem se candidatar, rejeitados ou aceitos pelos aliados. Quem decide é o grupo não invasores como Putin. Então, por que essa linguagem estranha? Será que é armação russa disfarçada? Siga-me na próxima parte para desvendar. Na segunda parte, recapitulamos como o plano camufla submissão sob o véu da paz, com humilhações territoriais e militares que fazem você se questionar: quem ganha? Sintam a tensão no ar, o calor opressivo das negociações, o gosto amargo da traição, enquanto vozes ecoam ameaças globais. O exército ucraniano atual é de 900 mil em guerra infinita. Esse limite de 600 mil não parece drástico, considerando cortes pós-paz, mas especialistas concordam. 500 mil seria viável para a economia frágil da Ucrânia. Ainda assim é imposição forçada. O ponto 8 veta tropas da OTAN na Ucrânia, ignorando coalizões europeias já em formação para proteger fronteiras, uma ideia até defendida por Trump. Por quê? Parece sabotar aliados corajosos. E o ponto 10? Garantias europeias custam compensação aos isantes aos Estados Unidos, revogada se a Ucrânia invadir a Rússia, o que nunca fez exceto em defesa própria. Reviravolta, se a Rússia atacar, sanções retornam, territórios confiscados, benefícios evaporam. Quase justiça. Mas o ponto 12 proíbe lançamentos de mísseis contra Moscou ou São Petersburgo sem causa justificável. Ucrânia não perde armas de longo alcance, apenas ameaça sem guerra. Palavra-chave: causa, pode significar defesa legítima, ou restrições absurdas se mísseis tocarem áreas russas. Claridade é essencial, ou descrédito total. Vamos para o giro inesperado agora. Na terceira parte recordamos como concessões militares e territoriais mascaram reviravoltas perversas, deixando dolorosas dúvidas sobre lealdade e justiça. Ouçam o estalido das negociações tensas, sintam o frio cortante do ceticismo, o odor metálico de armamento esquecido em pátios destruídos. O ponto 11 oferece acesso imediato ao mercado europeu e elegibilidade para a UE, um raio de esperança em tempestade escura. Positivo, mas forçado. Agora, o ponto 14, fundos russos congelados, 300 bilhões de dólares governamentais nas contas ocidentais. Estados Unidos investem 100 bilhões em reconstrução ucraniana, ficando com 50% dos lucros. Europa adiciona 100 bilhões próprios, enquanto Rússia recupera o resto. Premiação por atrocidades? Absurdo. Dinheiro deve ser punição eterna, não moeda de troca. Fundo Conjunto Estados Unidos-Rússia investe em projetos globais para pacificar Putin economicamente. Alguém se engana. Putin invadiu em 2014 e 2008, apesar de laços econômicos. Poupança à União Soviética? Não justifica. É recompensa, humilhando vítimas. E se o caos não parar? Baltics ameaçadas, sanções fracassam contra a bravura ucraniana que mesmo exausta brilha. Reviravolta. Ucrânia é premiada com acesso UE, mas território perdido fere profundamente. Permitiremos isso, ou viramos a mesa contra opressores? Prepare-se para o clímax épico. No final épico, tudo converge em traição mascarada, paz ou rendição. Sentimos o pulsar adrenalina, gritos de combate ecoando céus tempestuosos, cheiro de terra revirada por explosões, toque áspero de esperança renascendo. Financiamentos punem vítimas, recompensam agressores. Mas eis a reviravolta chocante. Fontes revelam que o plano é fachada russa, invasão disfarçada como negociação. Putin ganha território indevido, OTAN vetada, exército mutilado. Recursos congelados liberados enquanto Europa sangra. Ucranianos forçados a escolher, nação ou vassalo Estados Unidos. Traição global expõe fraqueza ocidental, incentivando conflitos maiores. Baltics clamam por justiça. No calor desse caos, resistência se acende. Ucranianos rejeitam, Europa se une, Estados Unidos recua. Paz ou guerra? Não mais escolha, apenas vitória contra a tirania. Dignidade prevalece e liberdade renasce. Estamos prontos para lutar pelo certo. A pergunta permanece: você se rende ou resiste?
Será que a paz na Ucrânia tem um custo alto demais? Imagine isso, um plano de 28 pontos que obriga a Ucrânia a capitular, enquanto recompensa a Rússia por suas agressões. Vamos aceitar essa humilhação, ou lutaremos pela nossa honra? Vamos mergulhar nesse caos. Na primeira parte, exploramos as fundações frágeis de uma paz imposta à força. Sinta o cheiro acre de pólvora pairando no ar gelado da estepe, o rugido estrondoso de botas ecoando sobre ruínas fumegantes, enquanto o frio ártico morde a pele como lâminas invisíveis. Não há dilema genuíno entre paz e guerra, há apenas o abismo da rendição apaziguadora. O plano de paz Estados Unidos-Rússia, já rejeitado pelos ucranianos, impõe concessões territoriais que a Rússia falhou em conquistar, limita o exército ucraniano a 600 mil efetivos e proíbe alianças com a OTAN em sua constituição. É uma bofetada cruel, como um espinho cravado no coração após anos de sacrifício implacável. Além disso, lançações de mísseis perto de São Petersburgo ficam vetadas. Agora, os Estados Unidos pressionam a Ucrânia a concordar, enquanto a Europa observa em choque. Os ucranianos, verdadeiros titãs forjados em aço e dor, resistem há mais de 4 anos contra bombas incessantes, balas sibilantes e perdas devastadoras que dilaceram almas. Seu pulso pela liberdade ainda ressoa. Vamos entregar essa resiliência por um tratado falso? Quem criou essa armadilha? Sinta o suor frio da suspeita gotejando pela espinha. Que jogo mortal é esse, onde invasores ditam regras? Prepare-se para desvendar o ponto 2. Onde ambiguidades de 30 anos em zonas cinzentas são resolvidas, ou é apenas uma trama. Na segunda parte, recapitulamos como esse plano mascara submissão disfarçada de acordos pacíficos, impondo humilhações territoriais e militares que nos deixam questionando. Quem realmente sai vitorioso nesse inferno? Respire fundo e sinta a tensão sufocante no ar espesso das negociações, o gosto azedo da traição queimando a garganta como veneno, enquanto ecos de ameaças globais reverberam como trovões distantes, sacudindo paredes invisíveis. O exército ucraniano, atualmente com 900 mil homens em meio a uma guerra sem fim, enfrenta um limite de 600 mil que pode parecer administrável. Considerando reduções pós-paz, especialistas concordam que 500 mil seria sustentável para uma economia ucraniana frágil como vidro rachado. Mesmo assim, é uma imposição arbitrária. O ponto 8 proíbe tropas da OTAN na Ucrânia, ignorando coalizões europeias em formação para proteger fronteiras, uma ideia que até o presidente Trump apoiou. Por que sabotar aliados valentes agora? Parece uma traição descarada aos corajosos. E o ponto 10? Garantias europeias custam compensação aos Estados Unidos, revogada-se a Ucrânia invadir a Rússia, algo que jamais fez, exceto em defesa legítima. Reviravolta inesperada. Se a Rússia atacar novamente, sanções globais retornam, territórios perdidos são confiscados, e benefícios do acordo evaporam. Uma justiça tardia, mas insuficiente. Mas o ponto 12 veta lançamentos de mísseis contra Moscou ou São Petersburgo sem motivo justo. A Ucrânia mantém armas de longo alcance, só não ameaça sem guerra. Palavra-chave, causa. Significa defesa contra agressão real ou uma restrição absurda que paralisa? Sem clareza, é um risco total de descrédito. Imagine o Ranger de engrenagens enferrujadas nas negociações tensionadas. Será que eles nos prendem em redes invisíveis? Quem paga o preço dessa farsa? Vamos girar para revelações perturbadoras, ou será que tudo desmorona? Na terceira parte, lembramos como concessões militares e territoriais escondem traições tortuosas, gerando dúvidas agonizantes sobre lealdade e equidade. Escutem o estalido seco de acordos tensionados como galhos partidos sob neve, sintam o frio cortante do ceticismo penetrando ossos como agulhas gélidas, o cheiro metálico de aço esquecido oxidando em pátios destruídos, misturado ao odor acre de cinzas espalhadas pelo vento. O ponto 11 abre portas para acesso imediato ao mercado europeu e elegibilidade à União Europeia, um lampejo de luz em meio à escuridão opressiva. É promissor, mas imposto como dívida eterna. Agora, o ponto 14 aborda os 300 bilhões de dólares em fundos russos congelados em bancos ocidentais, riquezas governamentais, não de oligarcas ou cidadãos comuns. Cerca de 200 ou 250 bilhões ficam na Europa. Estados Unidos investem 100 bilhões na reconstrução da Ucrânia, retendo 50% dos lucros. Estranho responsabilizar vítimas? A Europa adiciona 100 bilhões próprios, enquanto a Rússia recupera o restante. Premiar agressores por crimes de guerra? É repugnante. Esse dinheiro deveria ser confisco perpétuo.
Não barganha covarde. Um fundo conjunto Estados Unidos-Rússia aplica o saldo em projetos altruístas para acalmar Putin economicamente. Mas isso ilude, ele invadiu em 2008 e 2014, apesar de vínculos econômicos. Mitos sobre a União Soviética rica? Não justificam isso. É recompensa vil, humilhando sobreviventes. E se o caos persiste, com os países bálticos em risco iminente? Sanções falham contra a bravura ucraniana, exausta mas brilhante. Reviravolta dolorosa. A Ucrânia ganha acesso ao mas perdas territoriais rasgam almas profundas. Vamos permitir essa mutilação nacional, ou viramos o jogo contra os tiranos? Calafrios percorrem a coluna ao pensar nisso. Será que forças ocultas orquestram essa degradação? Preparem-se para o clímax apocalíptico, onde tudo se une em fratura total. No final épico tudo colide em mascaradas traições, paz camuflada de rendição covarde. Sinta o pulso da adrenalina ribombando veias, gritos de batalha ecoando os céus tempestuosos como rolos de trovão, o cheiro terroso de explosões revirando solo fértil, o toque rugoso de cicatrizes de esperança ressurgindo da poeira. Finanças punem os injustiçados, agraciando invasores. Mas eis a reviravolta chocante, que abala fundações globais. Fontes confidenciais expõem o plano como fachada russa, uma invasão velada sob negociações fraudulentas. Putin conquista terras indesejadas, veta a OTAN, debilita forças militares. Ativos congelados retornam aos agressores, enquanto a Europa sangra financeiramente. Ucranianos, coagidos a escolher entre soberania ou subordinação aos Estados Unidos. Traição internacional desmascara fraquezas ocidentais, acendendo chamas de conflitos maiores ainda. Nações bálticas clamam por equidade esquecida. No calor fervente desse turbilhão, a resistência irrompe. Ucranianos recusam o jugo, Europa se reúne em solidariedade inesperada, Estados Unidos recua diante da tempestade moral. Paz ou guerra? Não há escolha, apenas triunfo sobre a tirania. Dignidade se ergue invencível, liberdade renasce do pó. Estamos prontos para batalhar pelo justo. A interrogação ecoa. Você capitula ou desafia o abismo?